Olá pessoal, bem-vindos à aula. Vamos fazer aqui umas 3 questões sobre custo real efetivo, custo efetivo e inflação acumulada. E a gente finaliza esse capítulo, que é um capítulo curtinho. Primeira questão. CESP 2010, BRB escriturário. Se o custo real efetivo de uma operação financeira for de 15%, e se a taxa de inflação acumulada no período for de 8%, então nesse caso, o custo total efetivo dessa operação financeira será inferior a 24%. Então, pessoal, o que ele está dizendo aqui para a gente? Ele deu para a gente que o custo efetivo da operação é de 15%, certo? Esse custo efetivo, é o custo real efetivo, que ele está querendo dizer. É aquele custo que é equivalente à nossa taxa real, ok? E ele disse que a inflação acumulada da operação foi de 8%. E ele falou que, baseado nesses dois, significa dizer que o custo total efetivo dessa operação financeira será inferior a 24%. E pergunta se é certo ou errado. A gente vai fazer o nosso cálculo usando a fórmula e vamos verificar se o que ele falou é verdade. Então vamos lá, vamos utilizar a fórmula que a gente já sabe de custo real efetivo, custo efetivo e inflação acumulada. Como o custo efetivo ele está para a nossa taxa aparente, assim como o custo real está para a nossa taxa real, então vamos colocar aqui o custo efetivo na primeira parte da fórmula, que é assim, 1 mais o custo, vou chamar de I também, mas vou botar o custo efetivo aqui embaixo, é igual a 1 mais o custo real efetivo vezes a inflação acumulada. Eu vou chamar simplesmente de IA. Bom, agora a gente pode substituir os valores que ele deu, né? As taxas ainda em porcentagem e a gente tem que transformar na nossa taxa decimal. Para isso nós vamos fazer o seguinte. Vamos chamar esse 15% a nossa taxa percentual do custo real efetivo, certo? Isso aqui vai ser igual ao 15%, ok? Logo, o nosso ICRE vai ser esses 15 dividido por 100, que vai ser igual a 0,15. Já a inflação acumulada, que foi 8%, né, vamos chamar que ele deu essa na taxa percentual, ela vai ser igual a 8%, né? Basta dividir, então nós vamos achar agora a nossa inflação acumulada, que é igual a 0,08. Vamos lá, substituindo aqui, né, nós vamos obter o seguinte. 1 mais 0,15 vezes 1 mais 0,08. Substituindo os valores, vamos ter o seguinte. 1,15 vezes 1,08. Multiplicando, nós vamos ter o seguinte. É igual a 1,242. Esse produto aqui. Ok? Então, passando agora esse 1, né, me diminuindo, já que ele está somando desse lado, para cair diminuindo, ok? Para sair diminuindo, nós vamos obter então o seguinte. Que o ICE, que é nosso custo efetivo, é igual a esse valor todinho menos 1, vai ser o seguinte. Esse valor vai dar quanto? Vai dar 0,242, que é o nosso custo efetivo, mas da forma decimal. Para achar ele na forma percentual, basta multiplicar por 100. Então, o ICE, que é o que ele afirmou ser inferior a 24%, vai ser igual a 100 vezes esse valor que a gente achou, que é de 0,242. Multiplicando, nós vamos ter que o ICE é igual a, esse 0 vai para cá, e esse 0 vem para cá, vai ficar 24,2%. Logo, a gente viu que esse 24,2% ele é superior a 24%, não inferior.
Logo, a questão está errada. Ok? Vamos agora para a próxima questão. Segunda questão. Fundação Carlos Chagas, 2006, Banco do Brasil, Escriturário, Distrito Federal. Um financiamento foi contratado em uma determinada data, consistindo de pagamentos a uma taxa de juros positiva e ainda corrigidos pela taxa de inflação desde a data da realização do compromisso. O custo efetivo desta operação foi de 44% e o custo real efetivo foi de 12,5%. Tem-se, então, que a taxa de inflação acumulada no período foi de... Bem, pessoal, aqui é a mesma questão que a outra. Agora a pergunta só pediu, em vez de custo efetivo, ele pediu a taxa da inflação. Mas a gente utiliza a mesma fórmula que utilizamos na questão anterior. Vamos lá, vamos fazer. 1 mais a taxa do custo efetivo é igual a 1 mais a taxa do custo real efetivo, tudo isso vezes 1 mais a taxa da inflação acumulada. Ok? Ele nos deu o custo real efetivo e nos deu o custo efetivo. Vamos apenas achar eles na forma decimal. Ele deu então o quê? Que o custo efetivo, que eu vou chamar de ICE, foi de 44%. Ok? Logo, vai implicar que o ICE é igual a 44 dividido por 100, que é igual a 0,44. Já o custo real efetivo, ele disse que foi de 12,5%. Ok? Vamos transformar da mesma forma que a gente transformou o custo efetivo, vamos fazer também o custo real efetivo, né? Logo, a taxa decimal do custo real efetivo é igual a 12,5, tudo isso dividido por 100, que vai nos dar 0,125. Ok? Então agora a gente já pode substituir na fórmula e resolver a questão. Vamos lá, vamos resolver então. Ele deu, a gente tem o ICE, temos, é o 0,44, né? Então vamos anotar aqui. 0,44. Fechando parênteses, isso aqui é igual a 1 mais o ICRE, que a gente já sabe, que é de 0,125. Tudo isso vezes 1 mais I da inflação acumulada. Okay? Vamos lá. Nós vamos achar o seguinte. 1,44 igual a 1,125. Tudo isso vezes 1 mais a taxa da inflação acumulada na operação. O que eu preciso fazer agora é passar esse termo aqui dividindo, né? Vamos passar esse termo dividindo. Vamos achar o seguinte. 1,44 dividido por 1,125. Tudo isso é igual a 1 mais a taxa acumulada da inflação. Não é exatamente uma fração muito fácil, né? Se você tiver um problema de dividir, você pode simplesmente multiplicar tanto de cima quanto de baixo por 1000, porque vai acabar com a vírgula de embaixo. Nossa conta fica mais fácil, né? Aqui em cima você multiplica por 1000. Ó. E aqui embaixo você faz a mesma coisa para não modificar a fração e facilitar suas contas. Então, reescrevendo essa fração que a gente fez aqui, ó, vamos reescrevendo ela, vamos escrever da seguinte forma. Vai ficar 1,44 vezes 1000 é 1440. E 1,125 dividido por 1000 é 1125. Que é mais fácil de calcular do que se fosse em forma decimal, não é? Então, calculando isso, nós vamos obter o quê? Nós vamos obter que essa conta vai dar quanto? Vai dar 1,28. Isso aqui é igual a 1 mais a taxa da inflação.
Para a gente agora achar a taxa da inflação, basta a gente passar o 1 para cá, só que diminuindo, né? Isso nós vamos achar o quê? Vamos dividir aqui a tela para ficar mais organizado, né? Vamos ter que 1,28 é igual a 1 mais o IA. Como a gente disse que ia passar 1 para lá, vamos passar, né? Vai ficar 1,28 menos 1 igual a nossa taxa da inflação acumulada. Então, nossa taxa da inflação acumulada vai dar 0,28, que é a forma decimal da taxa acumulada. E para achar a forma sem ser a forma decimal, basta multiplicar por 100, que é a forma percentual. Então, nós vamos obter o seguinte, vai ficar 100 vezes o I da inflação acumulada, vai ser quanto? Vai ser o Izão IA é igual a 100 vezes 0,28, que vai dar igual a 28%. Achamos então a resposta da nossa conta, que deu o item D de dado. Vamos agora então para a próxima questão. Terceira questão. Fundação Carlos Chagas, 2006, Banco do Brasil, escriturário São Paulo. O empréstimo foi liquidado através de pagamentos e prestações a uma taxa de juros positiva, corrigida pela taxa da inflação desde a data da realização do referido empréstimo. Verificou-se que o custo efetivo da operação foi de 44% e a taxa de inflação acumulada no período foi de 25%. O custo real efetivo referente a este empréstimo foi de... Bem, pessoal, mesmo esquema das outras questões, né? Agora ele pede o custo real efetivo. Não é complicado, é a mesma coisa, então vamos direto à fórmula que a gente já viu, que é essa aqui, ó. 1 mais a taxa do custo efetivo é igual a 1 mais a taxa do custo real efetivo, tudo isso vezes 1 mais a taxa da inflação acumulada na operação inteira. Ele deu o que para a gente? Ele deu que o custo efetivo, em termos percentuais, foi 44%, ou seja, ele deu que esse custo efetivo aqui, ó, foi igual a 44%. E, para achar nossa taxa decimal, basta dividir por 100, né? Que vai ficar quanto? Vai ficar 44. Se você ver, é quase os mesmos dados da questão passada, né? Então vai ficar quanto isso aqui? Vai ficar que o ICE é igual a 0,44. Agora, para achar, ele deu o que mais? Ele deu que a inflação acumulada foi de 25%. Então, como ele deu a taxa em termos percentuais da inflação acumulada, nós obtemos o seguinte. A inflação acumulada em termos percentuais é igual a 25%. Para achar ela na forma decimal, basta também dividir por 100. Então, a taxa da inflação acumulada em termos percentuais é igual a 25 dividido por 100. Logo, a nossa taxa decimal da inflação acumulada é igual a 0,25. Achamos aqui os dados que a gente precisa para resolver a questão. Vamos agora só substituir aqui para conseguir resolver, tá bom? E a gente sabe quem é o ICE, sabemos, é 0,44, né? Então vamos substituir aqui, ó, igual a. Nós sabemos quem é o custo real efetivo? Não, é o que a gente quer saber. Realmente isso aqui é o que a gente quer saber. Então só repete, né? E vamos substituir o que a gente pode substituir. Parênteses, 1 mais a taxa decimal da inflação acumulada, que é de 0,25. Agora, somando, né, para facilitar nossos cálculos, vai ficar como? Vai ficar 1,44 é igual a... Vamos passar esse termo para frente, mas a gente faz. Deixa assim mesmo, então. 1 mais a taxa do custo real efetivo vezes 1,125. Bom, 1,25. Como esse termo está multiplicando isso aqui, eu vou passar o 1,25 dividindo 1,44, né? Vamos passar dividindo. Nós vamos obter o seguinte. Vai ficar 1,44, tudo isso
dividido por 1,25 é igual a 1 mais a taxa do custo real efetivo decimal. Bom, como eu já tinha feito na questão passada, eu vou multiplicar esse número decimal por 100 para me livrar das vírgulas, e embaixo eu faço a mesma coisa para também me livrar das vírgulas. Então esse termo todinho vai ficar como? Vai ficar 144, já que eu multipliquei por 100 lá em cima, né? E 125, já que também multipliquei embaixo por 100 também para modificar a fração. Tudo isso é igual a 1 mais a taxa do custo real efetivo. Essa fração vai dar 1,152 é igual a 1 mais a taxa do custo real efetivo. Dividindo aqui a tela para melhor organizar, né? Vamos poder calcular aqui no cantinho. Passando esse 1, que está bem aqui, diminuindo, nós vamos obter o seguinte, que 1,152 menos 1 é igual ao ICRE, que é o nosso, repetindo, é a nossa taxa decimal do custo real efetivo. Essa conta aqui vai dar 0,152, que é o nosso ICRE decimal. Para achar ele em forma percentual, basta multiplicar por 100, né? Então vamos lá. ICRE é igual a 100 vezes o 0,152. Logo, o nosso ICRE vai dar igual a 15,2%, que vai nos remeter ao item B de bola. Ok? Então pronto, pessoal. Essas questões, elas, na verdade, possuem o mesmo conceito de taxa de juros, né? Aí em cima visto, que é a taxa real e a taxa aparente, também a inflação. E esse capítulo foi mais curtinho, só para esclarecer mais o que é realmente esse custo efetivo, o que é esse custo real efetivo, que vai precisar para você resolver a sua prova, tá bom? Então, pessoal, a gente se vê na próxima aula. E já começa um novo capítulo, não lembro qual, mas acredito que seja fluxo de caixa, que também é um capítulo super importante, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima.